Olá, bem-vindo à aula de número 2 do curso Equações Diferenciais Ordinárias da plataforma Mais IFMG. Hoje nós vamos ver as técnicas aprendidas durante a semana para a resolução de EDOs de primeira ordem. Nós vamos ver os métodos do fator integrante, das equações separáveis e das equações exatas. Então, começando pelo método do fator integrante, nós temos que ele é útil para resolver EDOs lineares de primeira ordem. Ele foi desenvolvido por Euler e ele consiste em multiplicar todos os termos da EDO por uma função μx. Então, por exemplo, aqui nós temos a representação de uma EDO linear, que é y' mais p de xy igual a q de x. O termo, a função μx, ela é dada por exponencial elevado à integral de p de x dx. Por exemplo, se eu tenho a função y' mais y igual a 9, eu tenho que o meu μ de x vai ser a integral e elevado à integral de 1 dx. Por quê? O p de x, que é o termo que acompanha y, é 1. Então, basta substituir na função de μ de x. E a integral de 1 dx é x. Então, a minha função μ de x é e elevado a x. Então, eu vou multiplicar e elevado a x por todos os termos da minha EDO linear. Então, e elevado a x vezes y' mais e elevado a x vezes y igual a 9e elevado a x. Então, observem que o lado esquerdo trata-se da derivada do produto. Olha, derivo o primeiro, conservo o segundo, mais conservo o primeiro, derivo o segundo, porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x, igual a 9e elevado a x. Então, eu posso escrever o lado esquerdo da igualdade dessa forma. A derivada de y elevado a x, igual a 9e elevado a x. Se eu faço a integração de ambos os lados da igualdade, eu tenho que a integral da derivada de y elevado a x dx é igual à integral de 9e elevado a x dx. Resolvendo, aqui no primeiro termo, nós vamos ficar com y elevado a x, que é igual a 9e elevado a x mais uma constante arbitrária aqui, c. Dividindo todos os termos por e elevado a x, para dar uma solução explícita, nós temos que y é igual a 9 mais c e elevado a menos x. Então, essa é a solução geral do problema. Um exemplo aí, então, da aplicação do método do fator integrante. O método das equações separáveis, ele é útil para resolver EDOs lineares ou não lineares, de primeira ordem. Ele foi proposto por Leibniz entre os anos de 1691 a 1694, e ele consiste em deixar a EDO dessa forma, ny dy igual a mx dx. Ou seja, tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro lado. Então, por exemplo, se eu tenho essa EDO dy dx igual menos x sobre y, deixando dessa forma aqui, que nós vimos aqui em cima, nós temos y dy igual a menos x dx. E fazendo essa integração direta, que o método consiste na integração direta, nós temos integral de y dy igual integral de menos x dx. O menos pode sair para fora da integral. Resolvendo, nós temos que a integral de y é y² sobre 2, que é igual a menos x² sobre 2 mais uma constante c. Multiplicando todos os termos por 2 e tirando a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos a solução explícita, que é y igual mais ou menos raiz de menos x² mais 2c, sendo esse termo, menos x² mais 2c, maior ou igual que zero. E por último, o método das equações exatas, que é útil para resolver EDOs lineares ou não lineares de primeira ordem. Então, sejam m, n, my e nx funções contínuas nessa região retangular, sendo os índices aqui y e x, a definição das derivadas parciais. Então,
m de xy mais n de xy, y' igual a zero. É denominada exata em R se e somente se my de xy igual a nx de xy em cada ponto de R. Isso implica que exista uma função φ tal que φ de x, xy igual a m de xy e φ de y, xy igual a n de xy. Bom, o que significa isso? Vamos ver um exemplo prático. Nós temos que m de xy mais n de xy, y' igual a zero, igual a gente viu anteriormente. Então, seja, por exemplo, essa equação. 2x mais y² mais 2x y' igual a zero. Nós temos aqui que o termo que acompanha o y', a gente chama de n de xy. Então, quem que acompanha o y' aqui? É 2xy. Ok, então n de xy é 2xy. E o restante é o m de xy, que é o 2x mais y², igual está aqui. Ok. Fazendo as derivadas parciais, então nós temos que a derivada aqui da função m de xy em relação a y é o 2x é tido como constante, então a derivada de constante é zero, e a derivada de y² é 2y. Ok. Agora, fazendo a derivada parcial da função n de xy em relação a x, nós temos aqui que a derivada parcial vai ser 2y. Ok. A derivada parcial de x, a função φ, né, na derivada parcial de x, vai ser igual a m, então vai ser 2x mais y, e φ de y vai ser igual a n, que é igual a 2xy. Ok. Então, integrando a φ de x, dx, nós temos que a integral de tudo isso é x², né? Integral de 2x vai ficar 2x² sobre 2, que é x². E y², que é y²x, que é tido como constante, então y²x, mais uma g de y, arbitrária. E derivando esse resultado em relação a y, nós vamos ter que a derivada de x² vai ser zero, que é tido como constante. A derivada de y²x vai ser 2xy, mais um gy'. Ok. Só que aqui em cima nós vimos que a φ em relação a y aqui é 2xy. E aqui embaixo a gente achou que é 2xy mais g de y'. Então, vamos escrever isso. Nós temos que φ em relação a y aqui é 2xy, que é igual a esse resultado que a gente achou. Então, para isso ser possível, essa derivada aqui vai ter que ser a derivada de uma função constante, para dar zero. Então, portanto, essa solução vai ser, substituindo esse g de y aqui por c, vai ficar φ igual a x² mais y² mais c. Então, essa é a dinâmica de resolução utilizando o método das equações exatas. Bom, então esses foram os 3 métodos que nós vimos essa semana. Façam os exercícios, refaçam os exemplos de aplicação, né, dados na semana 2. Nos encontramos na próxima semana e bons estudos!